Bom dia, irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Desejando a cada irmão um feliz sábado, aos internautas também, que o Espírito Santo de Deus possa cada vez mais fortalecer a sua fé. Ele está nos assistindo através da Criativa TV e que, sobretudo, possamos estar cada vez mais perseverantes nos caminhos do Senhor para que nós possamos crescermos cada vez mais em espírito e em verdade. Amém? Queridos, antes de mais nada, curvemos as nossas frontes para buscarmos a presença do nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai que está nos céus. Obrigado ao Pai, porque de uma forma toda especial, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado ao Pai pela vida, pela saúde, pela disponibilidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa de oração para ouvir a Tua voz e atender ao Teu chamado. Continue, ó Pai, de uma forma toda especial, cuidando de cada um de nós e que nós, como verdadeiros filhos Teus, possamos estar firmes e perseverantes nos Teus caminhos. Unja-me com o poder do Divino Espírito Santo para que eu possa falar inspirado pelo mesmo e que a mensagem possa, de uma forma toda especial, preencher os corações que estão atentos para ouvir a Tua voz e, sobretudo, praticar tudo aquilo que é de agrado aos Teus olhos. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, abramos as nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 6. Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Todos encontraram? O tema de hoje que nós iremos abordar é um tema muito especial. Por quê? Porque ele está sintonizado ou conectado, melhor dizendo, com a mensagem desta manhã da Escola Sabatina. Queridos, a alegria de sermos semelhantes a Jesus. O tema que nós iremos analisarmos nesta manhã através da luz da Palavra de Deus. Alegria de sermos semelhantes a Jesus. Isso significa que nós precisamos ser justos. E para sermos justos, nós precisamos fazer tudo aquilo que Jesus realizou. Mas como é que nós podemos fazer isso? É necessário que entendamos primeiro o que significa a palavra justiça. E Deus nos criou, nós somos criados por Deus, para Ele ser nosso amigo e nós, obviamente, amigos do mesmo, para andarmos em um relacionamento de amor mútuo. O plano de Deus era que, através do caráter de Jesus, o caráter de Jesus refletisse em nós e nós passássemos a ter uma só vontade. A vontade santificada de Jesus, que se deleitará em fazer a vontade do Pai. Aí seríamos justos. Esse é o plano de Deus. Era e é o plano de Deus para restaurar em você e em mim a imagem perdida de Adão. Portanto, segundo a luz da palavra de Deus, um homem, para ser justo, ele precisa ir a Jesus e permanecer em Jesus. Eu não posso ir a Jesus e não permanecer em Jesus. Porque se eu for a Jesus e não permanecer no mesmo, através de um estudo diário da palavra de Deus, através de um verdadeiro testemunho, através da oração, eu não posso dizer que permaneço em Jesus. Para irmos a Jesus, para permanecer, para ser justos, precisamos irmos a Jesus e permanecermos em Jesus. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Mas, queridos, o inimigo de Deus veio para falsificar tudo isso aí. E ele colocou o seguinte, que para você ser um homem justo, você apenas precisa seguir ao pé da letra os ensinamentos da lei de Deus e observar os seus mandamentos. Mas isso tem causado muita frustração
muito desapontamento entre os verdadeiros filhos de Deus. Porque ao invés de ir a Jesus e permanecer em Jesus, eu tenho apenas seguido um código de conduta. E com este pensamento, com este comportamento, eu perco a imagem representativa daquilo que eu preciso ser, que é ser seguidor de Jesus, que é ser justo aos olhos de Deus. Ou seja, eu deixo de ser cristão para ser apenas um moralista. O livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 6, ele diz algo muito importante, porque de tudo isso que nós analisamos aqui, através deste momento, eu preciso saber primeiramente, se eu quero ser um homem justo, eu preciso primeiramente saber o que é a justiça. E para sabermos o que é a justiça, vamos ler o que diz Jeremias no capítulo 23, versículo 6. Todos encontraram? Quando ele reinar, Judá será salvo e Israel viverá em perfeita paz, e todos vão chamá-lo pelo seu nome, o Senhor é a nossa justiça. Aí está o X da questão. Quem é a justiça? A justiça é uma pessoa. Nós temos presenciado durante os dias que nós estamos vivendo, durante que nós estamos presenciando aí, muitas pessoas clamarem por justiça. E muitas vezes, queridos, essa justiça tem sido ineficiente, ineficaz para solucionar os problemas que tanto assolam o mundo que nós estamos vivendo. Mas dentro da luz da palavra de Deus, não existe apenas a palavra justiça apenas de nome, mas existe de uma pessoa própria dessa palavra. E Jeremias explica que esta pessoa é Jesus. Jesus é a nossa justiça. E se nós queremos ser justos, eu preciso ir a Jesus e permanecer em Jesus. Eu não posso sozinho ser justo, sozinho tentar ser justo, porque para ser justo eu preciso ir a Jesus. Porque além de Jesus ser a fonte inesgotável de vida eterna, ele também é a justiça. E no mundo que nós estamos presenciando, o pecado devastou tudo e a todos. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos estão carentes da glória de Deus. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Isso está no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Então, queridos, isso nos dá a certeza de que nós precisamos ir a Jesus, que é a justiça. Se eu quero ser justo, eu preciso ir a Jesus e permanecer em Jesus. Muitos cristãos ou muitas pessoas que se intitulam ser cristãos estão indo a Jesus, mas não têm permanecido em Jesus e com Jesus. Porque Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Se você ama Jesus, eu tenho que fazer o que agrada aos olhos desse Jesus. Eu tenho que andar em novidade de vida. A palavra de Deus diz na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6, aquele que conhece a Deus deve andar como Jesus andou. E como é que Jesus andava? Pregando, curando e orando. Jesus curava as pessoas, Jesus pregava o evangelho, mas Jesus também um dia chamou 12 discípulos para prepará-los para esta missão. Mas lembre-se, Jesus primeiro chamou e preparou. Eu não posso pregar o evangelho da palavra de Deus se eu não estiver em companheirismo permanente com Jesus. Porque Jesus é justiça, e para ele ser justiça, para que eu possa ser justo, eu preciso que Jesus se faça presente não apenas em minha mente, mas em meu coração. E por mais que nós andemos, por mais que nós tenhamos percebido, não há justiça no mundo que nós estamos vivendo. Então, Jesus veio, se humanizou, se colocou no mais baixo nível de humilhação do homem para resgatar o homem do pecado, porque era necessário que alguém
que não tivesse pecado, descesse até sobre nós e nos resgatássemos das mãos do inimigo. E Jesus veio, deixou seu trono de glória e veio morrer por mim e por você. E esse Jesus é a justiça. Queridos, eu preciso compreender também que se eu não estiver conectado em Jesus, eu não poderei alcançar o céu. Porque também a justiça, ela nos dá essa aplicação necessária para que nós possamos alcançar os céus. Eu não posso estar dentro da igreja, vivendo um evangelismo, vivendo um evangelho, se eu não estiver estudando a palavra de Deus, se eu não estiver em comunicação com a palavra de Deus. Por isso, queridos, eu preciso também analisar alguns pontos dessa mesma palavra. No livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 6, eu peço aos irmãos que abram por gentileza. Um homem que se diz guardar os mandamentos de Deus e ele não tem comunhão com Jesus, como é que Deus chama esse tipo de justiça? Um homem que se diz guardar os mandamentos de Deus, mas ele não tem comunhão com Jesus, como é que Deus expressa esse tipo de justiça? Como é que Deus denomina esse tipo de justiça? Isaías, no capítulo 64, versículo 6. Todos encontraram? Todos nós nos tornamos impuros. As nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Murchamos como as folhas no outono. Os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz com as folhas. A pessoa que ela está dentro da igreja, mas ela não tem nenhuma comunicação com Jesus através do estudo da palavra de Deus, da oração e do testemunho, ela não está na videira. E por não estar na videira, ela acha que ela está praticando a justiça. Mas a Bíblia diz, através do livro do profeta Isaías, que tudo que eu venha praticar, estando desconectado da videira, não passa de trapo da imundícia. Então, a pessoa que ela está vivendo um cristianismo apenas de aparência, mas sem estar conectado na videira, ela, infelizmente, queridos, ela está, até as ações que ela pratica, é denominado pelo Espírito Santo, usando o profeta Isaías, como trapo da imundícia. Segundo o apóstolo Paulo, outro ponto importante, segundo o apóstolo Paulo, quem está isento de condenação? Segundo o apóstolo Paulo, quem está isento de condenação? Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Todos encontraram? Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles andam não segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Olhe quem está isento de condenação, segundo o apóstolo Paulo. São aquelas pessoas que elas estão vivendo uma vida espiritual diante da presença de Deus. Ou seja, elas morreram para o mundo. O mundo não faz parte, as práticas ilícitas desse mundo não faz mais harmonia na vida dessas pessoas. As pessoas não estão mais interessadas por essas coisas. Sabe por quê? Porque elas estão em Cristo Jesus. Aquele que está na família de Deus não faz do pecado um costume, porque a vida de Deus está nela e ela deixou de fazer a vontade dela para fazer a vontade de Jesus. Então, desta forma, ela passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ela não olha para as coisas abomináveis aos olhos de Deus. Ela olha para as coisas que agradam ao Espírito Santo de Deus. Essas pessoas estão isentas de sofrer condenação. Por quê?
Volto a repetir, porque elas não estão andando segundo a carne, e sim andando segundo o Espírito. Elas estão em novidade de vida, procurando viver uma vida totalmente diferente daquilo que ela fazia antes. Ou seja, deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade de nosso Pai Celestial. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Por que é que, se eu estiver em Jesus, não praticarei mais atos pecaminosos? Porque se eu estiver em Jesus, não praticarei mais atos pecaminosos. Aqui está, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Não entrem debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam o Senhor, pois que tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado? Como pode a luz conviver com as trevas? E que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como pode um crente ser companheiro de alguém que não crê? Queridos, quando estou verdadeiramente em Cristo, a luz da presença de Deus brilha em meu coração, brilha em minha vida. Não é assim que o salmista Davi fala? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso está em Salmo 119, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu estou na presença de Deus e ando com Jesus, as trevas de minha vida se dissipam. Por quê? Porque a luz da presença de Deus faz com que as trevas sejam afastadas de minha vida. E eu passo assim uma nova criatura em Cristo Jesus. As trevas não têm poder para penetrar em minha vida. Pode até tentar, mas não tem poder, porque Jesus não só é justiça, como também é a luz do mundo. E quem anda na luz da presença de Deus não tropeça. Por quê? Porque Jesus, por onde anda, ele, como sendo a luz da vida, ele ilumina todos os lugares. E, portanto, onde a luz da presença de Deus está, as trevas não têm poder sobre a vida de nenhum ser humano que crê e confia em Deus. Queridos, outro exemplo muito importante está no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Todos encontraram? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olhe que Paulo diz: eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, quem está na luz da presença de Deus, quem está com Jesus, como foi dito aqui na lição da escola sabatina, testemunho. Quando eu vou pregar o Evangelho, Jesus chamou os discípulos, preparou esses discípulos, e ao preparar esses discípulos tinham uma missão. Mas perceba que Jesus primeiro chamou homens imperfeitos, homens sujeitos a vacilar, homens vacilantes, homens que possuíam uma natureza pecaminosa assim como a nossa, porém foram chamados por Jesus. Jesus fez o convite: vinde a mim, assim como está fazendo para você. Logo depois, Jesus dá uma ordem: permaneçam em mim. Isso, o primeiro está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. O segundo está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Ou seja, permaneçam em mim. E os discípulos permaneceram em Jesus. E todos que permaneceram em Jesus foram agraciados e transformados pelo poder de Deus. E passaram a ser um instrumento nas mãos do Senhor para propagar o Evangelho. Isso que no momento da escola sabatina eu tive o desejo de falar, mas deixei para este momento. Por quê? Queridos, percebem?
Os discípulos eram homens pecadores, frágeis na fé, assim como nós. Mas eles aprenderam uma coisa, que Jesus era a justiça, e por ser a justiça, era e é, e por ser a justiça, havia uma extrema necessidade de eles, na injustiça que eles viviam, olhar para o que era justo, que é Jesus, para que pudesse se purificar de toda a injustiça. E eles foram a Jesus e permaneceram em Jesus. E só para nós termos ideia, como muitos de nós conhecemos, Pedro pregou na primeira pregação, converteu mais de 3.000 almas. Não foi a pessoa de Pedro, foi a pessoa do Espírito Santo que usou Pedro. Mas por que usou Pedro? Porque Pedro se permitiu ser um instrumento nas mãos do Senhor. É isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que nós propaguemos o Evangelho para Ele, mas eu preciso primeiro arrumar minha vida. Eu preciso primeiro organizar o que está desorganizado, porque há testemunhos que valem mais do que muitos cursos bíblicos. Há testemunhos que valem mais do que um curso bíblico que você está dando lá fora. Porque só pelo fato de você andar, de você olhar, de você solucionar seus problemas, Jesus vê em você, as pessoas veem em você o verdadeiro Jesus e diz: eu quero conhecer esse Jesus que está em tua vida. E Pedro experimentou, assim como todos os outros. Mas lembre-se de uma coisa, ali existiam quantos discípulos? 12 discípulos. Mas um foi até Jesus, mas não permaneceu em Jesus. E ele foi Judas Iscariotes. Meu querido e minha querida, se nesta manhã, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, igreja, povo de Deus, imagem representativa do Senhor, porque a igreja de Deus é uma imagem representativa do Senhor. Por que ela é a imagem representativa do Senhor? Porque se ela estiver na luz da presença de Deus, se ela estiver praticando o que Deus determina, ela é uma imagem representativa do Senhor por onde quer que ela ande. E essa luz, essa imagem irá brilhar com tanta intensidade que o inimigo não terá poder sobre ela. Por isso, queridos, que os grandes heróis de tempos passados, grandes heróis da Bíblia venceram, porque eles estavam na luz da presença de Deus. Queridos, aqui diz o seguinte: Jesus é justiça, e todo aquele que quer ser justo, precisa ir a Jesus e permanecer com Ele. Mas antes de falarmos a respeito desse pequeno versículo de Paulo, que está em Gálatas, capítulo 2, verso 20, eu convido o irmão Emanuel para louvar o nome do Senhor. Bom dia, feliz sábado, igreja, e feliz sábado também para você que está nos assistindo. Ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei com teu profeta
profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Esta manhã nos mostra, no capítulo 6, versículo 14 e 15, o significado está aqui, em Gálatas, capítulo 6, versículo 14 e 15. Quanto a mim, não permita a Deus que eu me gabe de coisa alguma, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo. E o interesse do mundo em mim também há muito está morto. Os interesses das coisas do mundo, para Paulo, já morreu há muito tempo. E por isso que Paulo morreu, com a certeza que receberia o galardão da vitória. E você, meu irmão e minha irmã, também poderá receber o galardão da vitória. Mas você precisa crucificar as suas práticas ilícitas, as suas imundícias, as suas coisas erradas na cruz, porque Jesus morreu por você. E quando ele morreu por você, você possuía uma vestimenta suja, denominada como trapo da imundícia. E Jesus veio, tirou essa roupa sua imunda e vestiu nele. E tirou a roupa dele limpa como a neve, branca como a neve, e vestiu, meu querido, em você. E você deixou de ser devedor para ser salvo. Deixou de ser escravo para ser livre. Livre do pecado, livre do medo, livre da insegurança, livre dessa pandemia que está aí assolando o mundo, onde milhares de pessoas têm morrido. Porque a Bíblia diz em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Se essa verdade, se você ainda se sente preso, escravo do pecado, através de alguma prática que não tenha agradado a Deus, ô querido, eu quero te dizer que você ainda não experimentou o poder miraculoso de Deus em tua vida. Porque muitos estão experimentando, muitos estão bebendo desta água e estão procurando cada vez mais se purificar através da mesma e têm obtido sucesso. Todos nós que estamos aqui, por que nós estamos aqui? Porque o Espírito Santo nos moveu a estar aqui. Talvez as mensagens de Deus sejam mensagens que, aos olhos de muitos, assustam, mas não vos assusteis, porque Deus é contigo, Deus é comigo. Mas olhe que Paulo diz: quanto a mim, não permita Deus que eu me gabe de coisa alguma, porque as coisas do mundo, as coisas atraentes, já morreu. Versículo 15, não faz diferença nenhuma agora se fomos circuncidados ou não, o que vale é se fomos realmente mudados em pessoas novas. Eu fui mudado em pessoa nova? O Espírito Santo sabe, porque Ele conhece todas as coisas. Você foi mudado em pessoa nova? Isso fica uma interrogação na mente e no coração de cada um de nós. Mas lembre-se, eu não posso pregar o Evangelho sem interiormente eu estar preparado para propagar esse Evangelho. Porque as pessoas verão em mim se verdadeiramente o exterior, melhor dizendo, está fortalecido no interior. Se o exterior vai mostrar aquilo que seu interior
mostra. Onde está o tesouro, aí estará o teu coração. Pregue o evangelho, mas lembre-se de uma coisa: antes vivam o evangelho. E a limpeza precisa começar primeiramente dentro de nós. Por isso que aqueles homens foram a Jesus errados, defeituosos, assim como nós somos, mas aprendeu que Jesus é justiça. E não for apenas em Jesus. Não vá apenas para aí porque é a igreja adventista do sétimo dia. Porque a igreja adventista do sétimo dia, ela prega uma doutrina verdadeira e permanecerá eternamente pregando esta verdade. Agora, entre na igreja, mas com a certeza, não apenas que você conheceu um amigo, conheceu um colega, ou que você olhou para o piano, aquela música maravilhosa, mas que você tenha certeza que você olhou para Jesus e permanecerá no olhar maravilhoso de Jesus. E sua vida será transformada. Só existem 2 modos de ser justo: indo a Jesus e permanecendo com Ele, ou tentando sozinho viver uma vida só por viver, tentando, com a Bíblia debaixo do braço, entrando e saindo de dentro da igreja todos os dias, achando que sozinho você poderá se purificar das suas imundícias. Em nome de Jesus, nesta manhã, o Espírito Santo lhe diz que o primeiro método é verdadeiro. O segundo método é a falsificação do inimigo. Porque sozinho você poderá mudar seu comportamento, mas se você for a Jesus, Ele mudará seu coração. Pense nisso. Vamos a Jesus e permanecemos com Jesus. E que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, fortaleça a nossa fé. E que nós não entremos na igreja apenas para sentar no banco ou apreciar determinadas mensagens, mas que permitamos que o Espírito Santo de Deus entre e faça morada em nossa mente, em nossos corações, não apenas só no sábado, na quarta e no domingo, mas em todos os dias de nossas vidas. Amém? Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado mais uma vez, porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado, ó Pai, pela misericórdia que o Senhor tem concedido a cada um de nós, porque nós sabemos que as lutas são árduas, o caminho é árduo, mas a vitória é certa, porque todo aquele que crê em Ti, permanece em Ti, tem apenas certeza que no final da jornada a vitória é certa. Ajude-nos, ó Pai, se ainda existem pessoas fragilizadas, quem sabe, ó Pai, enfraquecidas na área espiritual, mas que o Senhor tenha misericórdia destas pessoas. E assim como o Senhor tem nos ajudado, ajude, ó Pai, essas pessoas a permanecerem firmes nos Teus caminhos e a verdadeiramente guardar os Teus mandamentos, como Paulo guardou e muitos outros personagens, e foram vitoriosos. Nós queremos, ó Pai, colocar os pés não apenas na Cidade Santa, mas abraçar a Tua pessoa e olhar para Ti e dizer: esse é o Senhor em que nós aguardávamos e esperávamos. Queremos ter o prazer de abraçar a Tua pessoa e reconhecer a Tua pessoa como, não só apenas como Senhor e Salvador, mas como nosso amigo, companheiro, tudo para nós. Mas lembre-se, ó irmão, lembremos que nós precisamos estar indo a Jesus e permanecendo em Jesus. Sem a permanência em Jesus, nós seremos apenas moralistas. E sermos moralistas não nos levará para o céu. Nós precisamos ser cristãos. Cristãos não apenas, ó Pai, de palavras, mas de ações. Ajude-nos, se ainda não somos, a sermos cristãos de ação. Porque a ação, ó Pai, é de fundamental importância para a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Leva-nos para os nossos lares na companhia dos Teus anjos, sob a Tua proteção divina, e perdoa os nossos pecados, toma-nos em Tuas mãos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.